Fala, gênio! Vambora treinar física? Meu nome é Marco, sou matemático. Na aula de hoje nós continuaremos o nosso curso de resoluções de questões de física na parte de eletrostática. Hoje nós vamos resolver uma questãozinha aí da Unital SP. Antes da gente ir para a questão propriamente dita, eu sempre lembro, gênio, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema, está tomando bomba no colégio ou que está se preparando para provas do Brasil afora. Aqui você aprende matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Vem comigo porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem! Gênio, a questãozinha já está aparecendo aí do lado. Lembre-se do padrão, pause o vídeo, anote todos os dados, tente resolver com afinco e depois de ter tentado com afinco, ter gastado um tempo considerável para resolver essa questão, aí você solta a solução do professor e veja se você acertou, beleza? Combinado isso? Vem comigo na leitura. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 a menos 4 coulombs, sendo a carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, pode-se concluir que esta esfera contém. E aí ele nos dá 5 opções. Lembra que na aula passada nós resolvemos uma questão que cobrava justamente essa questão da carga elétrica ser quantizada. Primeiro, vamos guardar aqui o que ele nos fornece. Ele diz que essa esfera metálica, ela possui uma carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 a menos 4 coulombs, beleza? Nós sabemos que um corpo carregado eletricamente, ele ou possui excesso de elétrons, e nesse caso, ele teria carga negativa, que é o caso dessa esfera. Eu nem coloquei aqui o sinal, vamos colocar aqui o sinal de negativo, ou seja, ele possui elétrons sobrando, ou ele possui falta de elétrons, beleza? E nesse caso vão sobressair a carga do núcleo, beleza? Que é a carga do próton, beleza? E aí ele vai ter carga elétrica positiva. Carga elétrica negativa com carga elétrica positiva, como elas têm o mesmo módulo, beleza? Elas se cancelam, tranquilo? Isso a gente aprende e discute um pouco melhor na nossa aula teórica. Então aqui eu só faço uma revisão, faço uma pegadazinha, mas não fico explicando a fundo. Acredito que você já tenha lido aí o material, já tenha assistido às aulas teóricas, então você está aqui para treinar, aqui você só está para relembrar. Então, um corpo carregado eletricamente, ou ele possui excesso de elétrons ou falta de elétrons, beleza? Nesse caso, como essa esfera está com carga negativa, eu já sei que ela possui um excesso de elétrons. Sei também que um corpo sempre vai ter que possuir uma quantidade de carga elétrica múltipla da carga elétrica fundamental, beleza? E isso daqui está justamente representando aquele excesso de elétrons ou aquela falta de elétrons, beleza? Se o corpo tem 1 milhão de elétrons a mais, ele vai ter 1 milhão, de cargas negativas a mais, beleza? Cargas negativas, essas que são as cargas desses elétrons, beleza? Então, a gente sempre consegue descobrir quanto de carga esse corpo possui, olhando para a quantidade de elétrons em falta ou em excesso e aplicando essa equação aqui fundamental. Beleza? Show de bola. Então é o seguinte, eu já sei a carga que esse meu corpo possui. Ele me deu, beleza? E ele te deu aí também a carga do elétron, tranquilo? Não precisava dar, tá? Esse é um valor que você já precisa saber de cor, tranquilo? Existem provas que não vão te passar esse valor, então guarda. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, se eu colocar esse valor de carga aqui, eu vou ter o seguinte, menos 3,2 vezes 10 a menos 4 coulombs, isso tem que ser igual à minha quantidade de elétrons em excesso, ou seja, n vezes o número de elétrons que eu possuo. Só que eu sei que a carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19, beleza? Então eu posso trocar esse E aqui,
pela carga do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tranquilo? De forma que, observe o seguinte, esse número aí não vai ter unidade, beleza? Porque, ó, você vai cortar coulomb aqui com coulomb aqui, sinal negativo aqui, ó, com sinal negativo aqui. Tranquilo? Tranquilo. Então agora, se você passar esse 1,6 vezes 10 a menos 19 dividindo aqui, ó, você vai ter que a sua quantidade de elétrons, nesse caso que estão em excesso, é 3,2 vezes 10 a menos 4, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Beleza? Beleza? 1,6 e 3,2, 3,2 é o dobro de 1,6. Beleza? 1,6 vezes 2 dá 3,2. Então, 3,2 dividido por 1,6 dá 2. Então, eu já sei que aqui vai ter um 2. Agora, olha só. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 19, eu posso fazer aqui propriedade de potência, né? Repito a base, subtrai os expoentes. Menos 4 menos 19. Beleza? Inclusive, tenho uma playlist sobre esses fatos aqui, se isso não está muito bem fundamentado aí na sua base matemática, beleza? Matemática Básica 1 é o nome da playlist, lá você aborda de forma excessiva essa parte de propriedade de potências. É super importante para você continuar os seus estudos. Então, dá uma olhada lá se você não está entendendo muito bem essas contas que nós estamos fazendo. Tranquilo? Então, ó, menos com menos vai dar mais. Eu vou ter que 10 a 19, né, que vai ficar positivo, menos 4. 19 menos 4 dá 15. Então, isso aqui dá 10 a 15. Ou seja, aqui eu vou ter vezes 2, né? 2 que está aqui, que foi de 3,2 dividido por 1,6, vezes 10 a 15. Beleza? Isso daqui é a quantidade de elétrons que nós temos a mais nesse corpo. Lembrando, vou sair da frente, né, para você tirar o print aí. Acho que não tem nada também muito absurdo. Isso aqui foi só um rascunho que eu fiz. Lembrando, a carga elétrica é quantizada, beleza? Um corpo, ele tem que possuir um mínimo de carga elétrica. É isso que significa a carga elétrica ser quantizada. Esse mínimo é a carga elétrica fundamental. Tranquilo? Então, se eu tenho um corpo e eu sei que ele está carregado eletricamente, eu sei que esse corpo precisa possuir ou um excesso de elétrons ou uma falta de elétrons, porque os prótons, eles estão lá no núcleo e as reações nucleares não são reações que acontecem com facilidade. Quando elas ocorrem, elas liberam uma quantidade enorme de energia. Vide aí o caso das bombas nucleares, que é o caso mais óbvio, e também nas usinas nucleares, como nós conseguimos converter energia das reações nucleares em energia elétrica, beleza? Então lá estão acontecendo reações em que os prótons estão sendo misturados ali, eu estou conseguindo arrancar, misturar, quebrar núcleos dos átomos e aí sim fazer umas reações nucleares. Mas no geral, nós só mexemos com a eletrosfera, beleza? Então, o corpo, se ele está carregado, é porque ou ele ganhou elétrons, beleza? Ou ele perdeu elétrons. Tranquilo? Mas isso é abordado com mais profundidade nas nossas aulas teóricas. Antes de você ir embora, já que essa questão já acabou, dá uma olhada aí embaixo, porque eu sempre deixo alguns links interessantes, onde você pode aprofundar os seus conhecimentos e também pode adquirir materiais, caderno, livros, enfim. Coisas aí interessantes que são do nosso uso dia a dia, o uso do estudante, beleza? Se você comprar por esses links, você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer. Então vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então,